Tudo bem, pessoal? Estamos mais uma vez reunidos. Esse é o terceiro podcast Shimano Fest Convida, direto do estúdio Pedaleria. Tem convidadas. Hoje só convidadas. Convidadas. Não tem homem aqui. Quer dizer, tem. A ala de cá é masculina. Isso, Tá? então. Então vamos lá, Vanessa, Mariana, bem-vindas. É sempre bom bater um papo assim com o pessoal que é do setor, mas não é do setor, né? Isso que é o curioso que a gente vai Vamos discutir contar, aqui. Exatamente. Eu falo, o que tem a ver com o Shimano Fest, né? O trabalho das duas. Eu quero saber uma coisa, se vai ter seu lixo meu no Shimano Fest. Ai, que bom que Aliás, você o que é isso? isso. Primeiramente, obrigada, meninas. Eu sou uma das fãs aí de vocês que segue os Valeu. videozinhos, né? Que curte as dicas. Valeu. Fui a aluna do Edu. Olha só, fui aluna Na de clínica? material. Ah, você fez a clínica, eu tava lá e não... Pois é. Oh, meu Deus. Mas eu sou a Mariana, do Sou Lixo Meu. Sou Lixo Meu é uma empresa de engenharia ambiental, de responsabilidade social, que abraçou a Shimano. Na verdade, a gente foi lá bater na porta da Shimano como ciclistas, né? E como admiradores da área, né? Da Quando? bicicleta. Isso tudo, Edu, começou em 2018, faz Que legal, tempo. faz tempo. Quando a gente fazia as discussões sobre a ciclovia ali da Marginal Pinheiros, né? Quando a Shimano promovia essas discussões sobre a despoluição do Pinheiros, a gente já estava ali Projeto das começando. capivaras e tal. Isso, a gente estava ali junto, assim, na tentativa de ampliar a educação ambiental, né? De trazer essa importância de rios mais limpos, né? Da não poluição, para a gente aproveitar mais esses espaços urbanos. Em 2019, a gente começa os projetos com o Shimano Fest, envolvendo as comunidades, né? Esse foi a primeira coisa que a gente fez, foi levar essa educação ambiental para as áreas de vulnerabilidade econômica. Aí veio a pandemia, né? A gente ficou online, mas ativos ainda nessa causa. Eu falo que eu gosto muito do Shimano Fest e da Shimano como um todo, porque a gente não está aqui para fazer merchandise, a gente está aqui justamente para a gente sentarmos juntos e a gente conseguir identificar quais pontos sociais e ambientais a gente consegue melhorar dentro da nossa realidade, né? E aí, quando a gente volta depois da pandemia, aí volta com mais força, né? Aí a gente entra mais a fundo na parte de gerenciamento de resíduos sólidos, dentro desse que é o maior festival, né, Sim. de bicicletas Gera ali. muito resíduo, né? E gera muita coisa, por quê? Porque a gente está falando desde o início da montagem, né, dos estandes, né, de cada área ali, até o final, que aí vocês, né, não Quando vê a desmonta, gente, tem mas aquele tem monte de banner, aquele isso. monte de... E aí a gente é preocupado com o logo das marcas. Então, por exemplo, somos nós que coletamos esses materiais, é a gente que vai fazer uma separação mais fina nos galpões para ver o que vai ser reutilizado de fato. Sim. Infelizmente, nem todo material a gente consegue reciclar, por exemplo, embalagens sujas de gordura lá da área de alimentação, Sim. né? A gente não consegue fazer isso. Então, tem uma parte que a gente segrega esse material. O que tiver com logo, a gente faz uma descaracterização para não ter o risco, né? Para quem Sim. está ali expondo a sua marca. Então, a gente tem toda uma responsabilidade, não só com o Shimano Fest, mas cada empresário que está lá, né? Investindo ali no festival. E esse é um dos pontos, né? Vocês vão ver lá 2 tambores, né? O cinza por orgânico, que a gente chama de lixo comum, né? Mas o nome mesmo são resíduos sólidos comuns, ou orgânico, ou rejeito. E um verdinho lá, que é a parte dos recicláveis, né? Então, quem tá lá no festival, se prestar atenção, você tem 2 tambores, Tem né? que saber usar, né? Usar com Tem que consciência. saber usar, Edu, e ainda não é legal essa parte. A gente está falando de um evento que circula mais de 50 mil pessoas, né? E parte desse público... Ainda se mistura muito, né? Joga lá o orgânico no meio Isso, da... ou nem olha Isso o tambor. acontece, nem olha o tambor, exato. Ele só vê como um lixo, Isso né? Não acontece. quer saber o que tá jogando. Né? Acontece no condomínio, acontece na rua sim. ali, acontece Na nossa no Shimano casa, Fest. né? Você tem casas que não tem essa Que não coleta reciclam, né? seletiva, né, Fer? Então, a pessoa ela precisa realmente investigar. Então, assim, na minha casa esse coletor vai passar? Se não, aonde que eu posso levar?
Lá dentro do Shimano Fest é mais fácil, porque a gente está ali fazendo esse gerenciamento, isso, né? É tudo num lugar só e já está E tá administrado. bem isso. sinalizado, né? E tudo. Isso. E aí tem todo um amparo jurídico mesmo, né? A gente só faz isso mediante os documentos corretos, atendimento de CETESB, de órgãos Tem ambientais. isso, sim. Então tem toda a parte dos bastidores que as pessoas não sabem do investimento do Shimano Fest para que realmente a gente faça Vanessa, a acontecer. gente vai chegar. Não, A gente tem vai chegar lá. problema. Mas eu lembrei de um negócio aqui. O nosso vizinho de stand, o ano passado, Eu você também lembra? pensei nele. Você pensou? As bolsas, né? Isso, que ele usava Os banners. É, Os banners do Shimano reutilização. Fest fazia bolsas e alforjes, né? Conheço. E aí é Sim. muito legal, né? A ideia, porque é um produto super útil, bacana, e você sabe que é um banner, uma lona a menos no lixão, né? E não é Legal. lixo, né? É um resíduo. É um né? resíduo. Sim, é um É. resíduo que vira matéria-prima para fazer um monte Facilmente de para muitas coisa. coisas, né? Então é muito Oi. legal esse trabalho Ok, de... parou. Desculpa, gente. Bateria? Tá. A gente parou aqui para trocar a bateria da câmera. Não era para durar tão pouco assim, mas durou pouco. Aí, vamos precisar reciclar essa bateria. Aí, ó, tá vendo? Mais um resíduo. E dura pouco E mesmo. aqui a gente tem quantas? A gente contou lá umas 6, 7, sei lá, baterias que precisa descartar e vai, Bateria né? tem logística reversa, eles são obrigados, tem que achar só o Receber de ponto. volta. Você Sim, tem e tem alguns- muitos pontos aqui em Tem, São tem Paulo bastante. para receber. Desculpa, voltando. A gente estava falando das lonas, né, que são... As lonas que geraram alforjes, né? E bolsas super bonitas. E você deve ter outros exemplos, né? E outras formas, né? De reciclar, reaproveitar, enfim. Temos, a gente ajuda tanto empresas, né, quanto festivais como o Shimano Fest a desenvolver tecnologia para reaproveitar esses resíduos, né? Às vezes você tem lá uma indústria que ela não sabe o que fazer com aquele resíduo. Então a gente faz todo o estudo, desde dentro da parte produtiva, né, até o que ele vai virar. No Shimano Fest do ano passado, todo o papel e papelão se converteu em bloquinhos de nota para os alunos da escola. Então, é lógico que a gente não consegue capturar todo o papelão lá do evento, mas o percentual capturado, ele se transformou num bloquinho de nota, né, num caderninho novo para as crianças. Nossa, Então, a gente consegue... E parece que rolaram as mochilas também, né? Que foram feitas dessa forma para as crianças, para as escolas, né? Alguma coisa assim. Tem um outro projeto que trabalha com esses resíduos, né? Compra de tecidos Isso é muito legal. industriais. E aí eles fazem, a partir daqueles tecidos, eles têm uma escola para capacitar costureiras em situação de vulnerabilidade. E aí essas costureiras produzem mochilas que aí depois vão para crianças em escola pública. Então tem trabalhos fantásticos, assim, de verdade, resíduo não é lixo, né? Fiquem sabendo que a Vanessa tá com tudo em cima de ciclovia, ciclofaixa, mobilidade. Ela trabalhou vários anos, né, no projeto da faixa, né? Da ciclofaixa de lazer. Que é muito útil, muito legal, né? Você ficou bastante tempo mexendo com isso. Fiquei bastante tempo, fiquei 10 anos, desde o Muito, início hein? do projeto, quando ele estava no papel ainda, a ciclofaixa de lazer, e Lutando por aí... nós, obrigado. Não, e aí a gente, né, conseguiu captar patrocínio, que sem na época, a Bradesco Seguros, ela não sairia do papel, né? Então ela ficou 10 anos aí apostando nesse projeto. E aí levando as pessoas das ruas de segunda a sexta para começar a pedalar no domingo e no domingo criar esse novo hábito, né? E aí começa meu envolvimento tanto com a Suzana Nogueira, né? Ela não pôde estar aqui, mas eu tenho aqui deixo o meu beijo, agradecimento para a Suzana Nogueira, que foi a grande responsável aí E nossos por cumprimentos e agradecimentos também. Exatamente, né? Então, por todo o trabalho de cicloviário na cidade de São Paulo, planejamento cicloviário, quanto também por acompanhar esse palco, esse auditório Diversidade e Inclusão da Shimano Fest, e que esse ano eu tô junto aqui pela primeira vez participando. E o trabalho de vocês duas é muito complementar, assim, né? Lá no Shimano Fest. Que na verdade, né, assim, o que a gente está fazendo são as temáticas dentro do auditório de diversidade e inclusão e a sustentabilidade
ela tá ali permeando e tá junto em todo esse processo, né? Uhum. Então, por exemplo, já falando um pouquinho do auditório, né? Então, a gente tem um tema macro de trabalhar um pouco empreendedorismo, comunicação e diversidade e inclusão, claro. E dentro disso, para levar para os lojistas, né? Principalmente ali nos dias dedicados a eles, por exemplo, como a sustentabilidade pode ser importante como um serviço sustentável, né? Então, porque ela está em tudo e pode gerar negócio e você pode dar esse letramento e essa outra visão para os lojistas também, né? A gente viu uma vez, aliás, mais de uma vez, né? Que toda vez que a gente vai para Las Vegas, a gente vai lá, né? Na Cyclery, lá em Las Vegas Cyclery. Que é uma loja inteira que foi projetada e construída só pensando em ser green. Nossa, eles filtram a Gera água, própria energia. gera própria energia. Nossa, é lindo demais Eles têm o uma mini trabalho. turbina eólica lá dentro, né? Aquela que é. Ela não é uma hélice enorme, né? Ela é parece assim, né? isso. Meio mais vertical, né? É fantástico O mesmo. trabalho O deles piso lá é X. é tudo, assim, de cabo a rabo, desde da fundação eles pensaram em tudo. É uma loja, e isso a gente conheceu em 2014, essa loja. Olha só. Olha Há só, muito já tem um tempo. tempo. E já pensava nisso, né? Porque tem toda afinidade com o público, né? Assim, quer dizer, um público que já é ciclista, que já tem um olhar diferente, Sim. né? É um veículo que não polui. Então, é uma É. super oportunidade de ampliar Desenvolver esse mais ainda, horizonte. né? Exatamente. A mobilidade, a natureza, né? O ambiente, né? O meio ambiente, não quer dizer só natureza, meio ambiente, né? É tudo, É né? tudo, Tá a cidade, né? Será que os ciclistas observam mais esse tipo de coisa comparado a outros modais, né? Porque tem mais tempo, já que o veículo anda um pouco mais devagar, uma moto, um carro Você passa tão depressa, aprecia não tem mais, tempo né? de apreciar, de ver, de pensar. E a bicicleta, olha, aqui merecia tal coisa, olha o passarinho, né, tal. A gente tem mais tempo, né, Tem. de apreciar. E os cenários que a gente pedala, né, Sim. que às vezes a gente tá ali fazendo bike trail, né, numa área, num espaço de mata, com obstáculos, a gente tá, né, no asfalto, e pelo menos no asfalto eu vejo ali os resíduos nas cidades, né, às vezes obstruindo até as ciclofaixas ou a ciclovia, Muito né, triste. e quando a As gente vê esse calçadas. cenário, as calçadas, né, os pontos de descarte que são irregulares, que são aquelas Nossa pinas senhora, nem Nossa, que as falo. pessoas vão Sim. jogando, né? Sim. Quando a gente vê um cenário desse, a gente tira essa beleza dessa cidade, né? Fica uma coisa mais hostil. E a bicicleta, na verdade, é para estar ali em conjunto com essa cidade, né? Com os veículos, interage enfim, muito. interagindo, né? Num espaço que é de todos. Muda o olhar. Isso daí você toca na questão da educação, né? Então, não tem muito o que falar, né? A pessoa joga no chão, né? Mas eu acho que tem uma outra relação também, né? Porque você vive melhor. Talvez do carro você não Nem veja, não te passa incomode, batido. tá É, batido, não é com sim. você. A gente não tem Verdade. fundo, né? O carro tem um fundo. Você olha para baixo, você vê o chão do carro ali, o Exato, fundo, né? né? A gente olha e vê o asfalto, vê a terra, né? É mais fácil a percepção, né? Exatamente. E o Brasil recicla muito? Pois é, olha só que dado, São até Paulo. trazendo pra gente ali no Shimano Fest, a gente tá falando de resíduos muito equiparados ao que a gente produz em casa, né, nesse evento, visto que o Shimano Fest não é uma indústria, sim, de serviços. Então, você vai ter lá a mesma coisa que você vai gerar em casa, né, aquele resíduo lá do banheiro, né, da cozinha que vem das alimentações, plástico, papel, madeira, né, das pistas ali de ciclismo, enfim. Se a gente for te trazer um cenário, hoje o Brasil, desses materiais todos que a gente chama de resíduos sólidos urbanos, digamos assim, a gente não está falando do industrial, né? Sim. A gente está falando de 4% de reciclagem. Meu Deus. 4%. 4% que coloca lá para reciclar, mas Que não que coloca lá aquilo pra que está reciclar. lá vai ser reciclado. Isso, porque as cooperativas ou mesmo as indústrias que trabalham com a reciclagem, ela vai segregar esse material e vai ver se ela tem venda. Porque se ela separar esse material e não ter uma outra indústria que tem Sim. interesse, esse material vai para onde? Para o aterro sanitário, né? Lixão, a gente não existe mais aqui no estado de São Paulo, que são aquelas áreas que você Sim, depositava, aberto, né? Só A céu amontoa, aberto. né? Você tem ainda 3 mil no Brasil, mas mais na parte norte, nordeste, até por conta da logística, enfim, né? Que isso tem legislações aí para ser encerrado, mas a legislação é desde a década de 80, para você ter uma Nossa. ideia, né?
Então, assim, o Brasil caminha, né? Se melhorou muito nos últimos 5 anos em termos de reciclagem, reaproveitamento de material, de tecnologia, mas a gente ainda tem um caminho vasto pela frente. E quando você fala desse montante, você está falando de alguns bilhões depositados no lixo, né? É. Porque você não está reutilizando esse material. Eu brinco muito com a palavra lixo, apesar dela não existir, porque como a gente vai muito para áreas tanto de vulnerabilidade econômica quanto de empresa, quem não tem conhecimento, se a gente fala resíduos sólidos, distancia, né? Né? Deve ser alguma coisa que só a indústria tem. então a gente fala do lixo porque a gente é da pegada também, a gente está em todos os cenários, né? Quando a gente não consegue reaproveitar mais esse material, ele vai pro aterro sanitário, infelizmente. Então você tem toda uma energia, por exemplo, a Shimano é japonesa, né, de origem japonesa, o Japão e a Alemanha são hoje líderes mundial, tanto na reciclagem, e o que sobra, que é muito pouquinho, vira energia elétrica para a cidade. Nossa. Então, são Quase 100%, referências. então, de Muito aproveitamento. pouco a que a gente tem de rejeito, que a gente chama, que é aquele material que não dá Não tem mesmo para como. fazer O nada. rejeito não tem jeito, né? Aquele que não tem jeito. Esse pouquinho eles direcionam, né? Mas o que eles fazem, por exemplo, com um resíduo orgânico? Aquilo que não dá para ir para compostagem gera energia. Então, esse é o cenário futuro que a gente gostaria muito de ver, Tem a ver né? com a relação de consumo também, né? O que as pessoas consomem, né? Exatamente. Então, a própria bicicleta é um bem que, se você pensar bem, né? A gente, que nem a gente aqui nos projetos da gente, muita coisa que reutiliza, Sim. põe ali e vai ficar 20 anos ali, se você não, Exatamente. né, não É quebrar. um bem durável, É, né? Eu tenho uma muito bicicleta que tem durável. 25 E altamente anos comigo. reciclável, né? É Não isso. sendo os pneus e quadros de carbono, o resto tudo você consegue Você reciclar. né? consegue. Pneu consegue, né? Sim, você consegue Sim, reutilizar e a faz, logística inclusive, reversa no de pneu asfal- funciona. No asfaltamento, né? Usado, é absorvido na usa- construção civil. Mas o que você falou é muito importante a gente frisar, né? Só para a gente não esquecer disso. A gente vem trabalhando educação ambiental tanto com os lojistas, com esses empresários, mas também com a família, né? Lembrando que o festival está aberto ali sábado e domingo, né? Para quem quiser ir lá conferir. E ali dentro, se vocês procurarem lá a tenda do Seu Lixo Meu, sempre vai ter uma oficina para a gente bater um papo sobre isso, para a gente ensinar. Os anos anteriores a gente trouxe até um biólogo que teve a serpente, né? Porque a gente precisava desmistificar também esses animais que sofrem muito com os resíduos. A gente levou as ratazanas para ver se as famílias se tocavam. As crianças lógico, são tudo mais limpinho. engajadas, né? As crianças amaram. Os pais Sim. da serpente saíram correndo. Mas o Mickey, que é uma serpente do Tomás Giroto, ele é bonzinho, né? Tá acostumado, tá condicionado. Eu brinco que é bonzinho, mas não tem nada a ver. Vocês têm bastante coisas lúdicas, né? Isso, Edu, As a gente sereias, tem né? as sereias, né? Que as sereias hoje tá lá no meio do lixo, nos oceanos. A gente trabalha não só com os rios, mas com os oceanos também. Porque assim, a gente começa, infelizmente, até a se acostumar em ver, a baleia morreu com centenas de sacolinhas, né? E aí a gente pensou, poxa, se nem os animais estão tocando o coração das pessoas, então vamos colocar a gente lá. Porque se você for pensar, aonde que isso vai afetar? É na nossa vida, né? Na parte da saúde pública, na parte do lazer, né? Os animais, eles são resilientes, os oceanos, uma hora ele vai ser, né? Vai conseguir depurar isso daí, mas quem sofre as consequências diretamente somos nós. Então, por isso que a gente vestiu as meninas que são nadadoras em apneia, Legal. por isso que a gente tem as fotos dela lá a 10 metros, não é? Elas aguentam. Aguenta, né? Eu falo que é sereia de verdade, né? Para mostrar que esse resíduo não tá só nas areias da praia, não Sim, tá só lá no aqui no fundo rio, já. tá lá no fundo dos oceanos e tá comprometendo de forma global mesmo, assim, né? A gente ouve falar dessas ilhas de plástico que tem, né? Né, isso é absurdo. De tsunami de plástico, Que são né? os nos vórtices, oceanos. né? Então, nos oceanos você tem os vórtices Isso, e que fica ele tudo ali, fica ali, enrolado. as correntes marinhas. A gente fez um trabalho com o Shimano Guarujá e também Ilhabela. Em Ilhabela, todo o material que o manguezal recebia, o manguezal é o berçário das espécies marinhas, sem um manguezal a gente não teria, né, os peixinhos ali para comer, enfim, ou para pescar, né?
não era da cidade, vinha por corrente marinha. Que horror. Então, como o oceano ele não tem divisórias, a gente recebe os resíduos sólidos de outros países também, de outras cidades. Então, essa preocupação, ela é grande, mas aí a gente consegue, através da brincadeira, das oficinas. Esse ano a gente vai ter oficina sobre plantio, sobre horta urbana, né? Então, como uma cidade como São Paulo, que está tudo concretado, como é que a gente pode fazer uma horta urbana, né, comunitária? Esse vai ser o tema desse ano. Mas todo ano a gente procura, de alguma forma, sensibilizar. E vocês vão fazer palestras lá no Shimano Fest, em quais dias? Exatamente. Então, tem palestras nos 4 dias, só que quinta e sexta são palestras mais voltadas para a logística, para os ciclistas, né, para o Para os setor, lojistas, para os pessoal do lojistas setor, e para o sim. setor. E Oficinas, né? Tudo. exatamente. E final de semana mais voltado para o público em geral, para famílias. Sim. E aí Que dentro. conteúdo que é? A temática, a temática é o guarda-chuva, o grande guarda-chuva do auditório é diversidade e inclusão. Então, para quinta e sexta, dentro dessa temática voltada para lojista, a gente tem empreendedorismo e comunicação. E para sábado e domingo, voltado para o público em geral, aí a gente entra mais em diversidade e inclusão, trabalhando Legal. tanto pessoas que têm projetos de referência, né, com essa temática, quanto para alguns empreendedores também. Legal. Essa cadeira tá uma coisa, hein? Eu não posso encostar, até é bom que é bom pra coluna. Olha, Vai lá, fala lá. quem tiver interessado na questão da horta, né? Como é que chama? Horta urbana? Horta... Isso, o tema desse ano é horta urbana. A gente convidou uma ONG chamada Cidade Sem Fome, que é muito bonito. O idealizador é o Renz. Ele reaproveita terrenos que antes eram baldios, né? Ou que tem a torre de alta tensão e constrói uma horta orgânica, né, tirando pessoas de vulnerabilidade econômica, gerando emprego e ainda por cima tendo um alimento sem nenhum tipo de componente químico. Olha que bacana. Maravilhoso. É Mas também vão fantástico. ensinar, vão dar dicas para você fazer em Isso. casa, por exemplo, no seu bairro, na sua praça, sei lá onde der. Exatamente, Edu. Então a gente vai estar lá para ensinar que é possível fazer uma horta urbana no seu condomínio, na sua casa, ou se tiver um apartamentinho, estúdio, aquele bem pequenininho, não tem problema, também dá, né? Então a pessoa se inscreve ali com a gente, vai aprender a montar mesmo o seu vasinho, né? A plantar a mudinha. A gente vai falar um pouquinho também a parte de alimentação saudável, né? E aí vai levar de brinde a mudinha. São em torno de 100 pessoas que a gente vai atender no sábado e no domingo, que é aberto ao público. Isso tem como se inscrever antes, alguma Tem, coisa? a gente Aí, ó, vai vocês que liberar. vão em família, né, no Shimano Fest, deixa a molecada ardendo lá nas bicicletas, experimentando, pulando rampa, fazendo qualquer coisa e vocês ficam de olho nessas palestras super legais, nesse aprendizado, né, porque vai servir para a família toda, para a comunidade, então é importante, né, estar acompanhando de perto o que essas duas meninas têm para mostrar lá. Eu vou fazer uma pergunta, bicicleta. Eu não Bicicleta. falei errado, né? Não é bicicleta. Bicicleta, Não, queleta. é bicicleta. Bicicleta. Você pode falar mais? Posso. Eu fiquei A, curioso. a bicicleta, ela teve na Shimano Fest, aliás, foi uma grande honra, porque a estreia dela, do piloto, o lançamento foi há 2 anos na Shimano Fest, e eu fui idealizadora dela com o grande sonho de substituir as carroças das catadoras e catadores, Que legal. que são responsáveis por mais de 90% da reciclagem desses 4%. Nossa. E é com uma bicicleta elétrica. Então a gente fez uma parceria com o Pimp My Carroça, a testagem com uma catadora, a Nancy, para ela rodar na cidade e a gente conseguir amplificar o projeto. E aí, o ano passado, a gente fez uma roda para falar sobre ela com a Nancy, ela contou como foi a experiência dela nesse projeto. E agora ele está com a gente está tentando captar patrocínio via Lei Rouanet e está aí seguindo, tentando um patrocínio. Pô, Mas vocês conseguiram implementar em outro estado, né? Ah, não. Então, projetos como esse, que na verdade, acho que foi um dos primeiros, tem um Reciclo de Fortaleza, Sim. que é maravilhoso. Começou com Também é com poucas bike. exatamente, é um triciclo.
Ele começou, se eu não me engano, com 5, foi para 15, mas a prefeitura abraçou e Olha faz que parte legal. da coleta da cidade oficialmente. E aí você promove não apenas, né, a reciclagem desses resíduos, mas principalmente a inclusão produtiva dessas catadoras e Sim. catadores que são verdadeiros agentes ambientais, né? E carregando um peso danado, né? Porque aquela carroça Carregando que eles usam com roda de carro e restos de madeira deve ser muito pesado, né? muito pesado. Você Desconfortável, já pesado. tem que enfrentar o peso bruto ali sem nada dentro, ainda. Eles carregam as pilhas imensas de coisa, né? Exatamente, porque eles ganham só no volume, né? Então tem que encher a carroça de muito material para Sim. conseguir vender numa Que recebam cooperativa e todos ter. eles o nosso abraço de agradecimento, né, por esse trabalho, né, tão importante. Sim, Nossa, maravilhoso. 90% dos 4% são reciclados. Isso, Isso. porque é até difícil deles saberem exatamente, né, quanto dessas pessoas trabalham, porque você tem aqueles que É. estão na cooperativa e aí você consegue mensurar, Ah, sim. mas você tem aqueles que são Avulsos, autônomos. né, Autônomos, totalmente. sim. Então a Exato. gente não sabe de fato mensurar esses dados. O fato é esse mesmo, que se não fossem eles retirando ali da lixeira, que a gente vê muito, Sim. infelizmente, né? Ia tudo pro aterro, né? Ia tudo pro aterro e a Exatamente. gente não ia ter nem esse percentual, né? Então essa é uma população, sim, que merece todo esse apoio, né? A Bicicoleta é um dos projetos que eu falo que eu sou fã pra caramba, porque, né, junta a facilidade, mas dá uma possibilidade dessa pessoa a também transportar um pouquinho mais, né? Porque é isso mesmo, um saquinho, às vezes ele pesa gramas, né? E ele é vendido a 40 centavos, então quanto que você tem que encher essa carroça em quantos dias para chegar no salário mínimo? É É muita muita coisa para coisa. transportar, Muito. né? É isso que as pessoas não entendem, essa relação da massa que ele está carregando, desse peso, né? Com o valor, né? Então uma Agora, atividade desafiadora ainda. agora você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Também, às vezes, não ficar numa linguagem menos técnica e para aquela que aproxima mais as famílias. Porque se a gente pensar, por exemplo, com a referência positiva do alumínio, que ele é quase 99%, A gente é né? líder mundial em reciclagem, gente. De A gente está falando de alumínio. 97 já. Então, hoje, se a gente pensar na casa de cada um de nós, todo mundo já tem aquela consciência, até dói o coração você Isso. jogar o É, alumínio misturado com o sim. orgânico. A lógica deveria servir para Para todos os tudo. materiais. Pra tudo. Porque né? quando você separa simplesmente entre orgânicos e recicláveis ou secos, né, você não contamina e você facilita não só o trabalho dos catadores, da Separação. cooperativa, a separação, quanto você impede que vá para os aterros, né? Porque quando você mistura, você molha resíduo, ou a famosa bituca de cigarro na latinha também, você contamina Sim. e Não é você difícil perde, fazer né? isso, Então, Dificulta a é vida curioso. deles, né? Você dificulta. inviabiliza até, Edu. Porque se você coloca um monte de bituca numa garrafa PET, ele não vai ficar perdendo tempo ali e Abrir pra arrancar uma lavar por aquilo uma. ali, né? Né? Já E ele era. não vai passar ninguém vai querer comprar essa garrafa que tem algum líquido estranho, que esteja suja, Tinta, né? cola e Mesmo tudo. porque pode se gastar muita água justamente exatamente. Para limpar limpar, o material. E aí, se ele ficar mais caro para você fazer essa limpeza do que fazer um novo, você inviabiliza economicamente, Continua né? comprando plástico lá. Exato. Um novinho. Você falou, né, que o oceano não tem fronteira, me ocorre, né, que na verdade não deveria ter fronteira para ninguém, porque tá tudo misturado, A né? gente tá tudo misturado. Tá tudo Influencia misturado. tudo. Se eu cuidar bem de como eu separo em casa, vai cuidar bem do catador, vai chegar bem na cooperativa, vai voltar para fazer bolsa, mochila, reaproveitar, né? Sim. Artesanato ou Artesanato. joias, né? Então tudo, ou quase tudo, ou muita coisa pode ser reaproveitada. Eu fico feliz assim de saber que eu sinceramente eu não sabia até conhecer, falar, vai fazer um podcast com as meninas e tal, aí você começa a pesquisar, dá uma olhada, fala, nossa, o Shimano investe Pensa nisso, né? nisso, Pensa nesse viés assim, eu fico super feliz, é bacana porque a gente tá lá também, né? Então- E é engraçado que a gente vê na TV ou nas redes sociais, né, o trabalho, né, que as cooperativas, as empresas, as pessoas têm pelo mundo, né, para cuidar do planeta, né? E a gente parece que passa meio batido, né? Ou que tá distante, vai que não viver. faz, Isso né, aí não é não minha comigo. responsabilidade. Eu vou olhar para cá que tá eu vou bonito eu vou aqui, morrer, né? Daqui isso 80 aí, anos quando isso explodir, eu já nem vou estar aqui. Imediatismo, né? Aquela Já coisa vai, assim. É,
Muito triste, né? Porque todos nós precisamos do planeta e ele está dando fortes indícios de que está agonizando, né? E a gente está nessa questão ambiental, mas tem a questão social também que eu acho que é muito bacana que a Shimano leva Sim, com esse sim. palco diversidade, né? E a primeira vez que eu participei, lá há 2 anos, falei, nossa, que interessante, né? Auditório diversidade. O que que tem a ver com a Shimano? Tem tudo a ver, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, de empreendedorismo, então, assim, tem grupos fantásticos, pessoas que ajudam, né? Deficientes visuais, tem grupos que estimulam autistas no pedal. Se a gente vai para gênero, então a importância que tem mulheres no pedal, Sim. ou falar de idade, né, diversidade, 50 a mais, a saúde, a vitalidade que se dá pedalando, ou como incluir famílias com crianças, Sim. raça. Como é importante falar de raça do pedal. Então tem tudo a ver. Então, em princípio, até parece uma coisa mais distante, mas quando você começa a entrar nesse mundo, você vê como faz parte da gente sem a gente perceber. Exatamente. Verdade. Poxa. Então é só dar um pouquinho mais de atenção para esse tipo de coisa, né? Vocês vão aprender muito, vão ficar contentes de poder participar, contentes de poder ouvi-las, né? Como a gente está aqui admirado com esse trabalho fantástico, né? Formidável que elas fazem e que a gente mesmo não conhecia, né? Não mesmo. A gente faz nossa parte no nosso stand lá. A gente recolhe as coisas direitinho, né? Não Sim. mistura nada, porque a gente come o lanche, nosso lanche é no muquifo, né? A gente Escondido cria um muquifo lá, um na porta. cafofo, né? Aí a gente senta lá e consegue comer um Porque não pouquinho, consegue né? nem sair, né? A gente geralmente não Cheio. consegue, né? Não consegue dar atenção para todos, né? Ou passear, mas tem esse lado. Não, tá lá. Mas olha, vocês não estão tão distantes da cooperativa assim, só para aproveitar essa oportunidade. Como é que a gente está conectado com essa galera, né? Com os catadores? Se vocês conseguirem separar os recicláveis e ele ter uma qualidade, então, por exemplo, o pessoal tem dúvida, precisa lavar? Uai, você vai entregar um negócio sujo pro seu José lá na cooperativa, Um pote fedendo? de Danone Tem lá, certeza que você quer sujo. fazer isso? Você não tem a água da sua máquina que você lava a roupa? Você não tem a água Passa tudo residual lá. que você às vezes está lavando lá seus pratos? Deixa as embalagens ali, reutiliza essa água. Não vai limpar com água limpa, né? Porque aí não faz muito sentido. Sim. Mas passa uma aguinha lá e deixa secar. Né? Aí você consegue armazenar um pouco mais dentro de casa, não vai, né, te atrapalhar ali em relação Nem ao vai cheiro. ficar cheirando. Não né? vai ficar cheirando. E essas pessoas que estão lá na cooperativa, que são pessoas como a gente, trabalhadores, que está esperando lá sua matéria-prima, vai conseguir reutilizar melhor. Então, tá todo mundo mesmo conectado, né? Se a gente fizer a nossa parte, sim. sendo em casa ou sendo lá no Shimano Fest, você move uma cadeia muito bonita de trabalho, né? Com certeza. E um trabalho socioambiental construído ano a ano junto com vocês, né? Com o público geral. Tá certo. E ter também, né, um pouco de respeito, né, com esse pessoal que vai passar naquele lixo reciclável. Aqui é de sexta-feira, né? Eles dão uma geral, ver se dá para pegar alguma coisa antes que o caminhão oficial passe, né? Se tiver alguma coisa pontiaguda, alguma lata que abriu com um abridor de lata, vidro quebrado, embala direitinho, coloca uma legenda, vidro, cuidado, né? Estão fazendo um trabalho super legal e não podem se machucar, né? Exatamente. Eu não posso deixar de pegar esse gancho, né? Porque eu sempre me questiono, por exemplo, eu moro num lugar agora que tá hipster, então tem um monte de bar, tá super legal, tal, na rua. E aí os bares, eles deixam os sacos, né, preto nas calçadas. E aí aquilo, enquanto pedestre ou ciclista, eu passando, né, aquilo me incomoda muito. Aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer por isso? Por que eles abrem? Eu já falei com vários catadores. Por que abrem? Porque eles botam a mão assim, não sabe? Pra ver se tem latinha. Sim, é a parte E mais aí, valiosa, né? É a parte mais valiosa. Aí quando tem latinha, eles abrem para pegar a latinha. E aí quando abre, tá misturado com orgânico. E aí fica o saco aberto. Então, assim... Só piora, né? Só piora. Então, assim, de quem é a responsabilidade, né? Então, assim, se os bares e nós, nos nossos condomínios, a gente pelo menos separasse o que é orgânico, né? Voltando ao básico do reciclado, ele já poderia pegar só o que é reciclável, não abriria, né? Sim, já sei Ou que já tá aqui. separa Pronto. para ele, porque, gente, ele tá deixando de ir pro caminhão, tá deixando de ir uma pro mudança né? Então é uma cultural educação e comportamental. Exatamente. Lá de todos no nós. meu condomínio, a gente tinha, e a gente gostava muito, tinha lá em cada subsolo um baldão grandão de compostagem. Ah, que legal. Poxa, fantástico. Você sobra um monte de coisa lá, casca, né?
Jogava lá. Aí começaram caixa de lanche, latinha de cerveja. Jogaram Deus. tudo. Aí o síndico falou, vamos tirar, porque o cara que cuida da horta, das coisas, ele tem que ficar separando, Tem que tirando. contratar mais uma pessoa só pra cuidar E disso. aí, puf, acabou. Porque 2 ou 3 ou 20, não sei, jogam lixo lá, tudo misturado. Oh, meu Deus. Você sabe que Tudo você bem. me lembrou uma coisa, até Esperança. que lá no meu condomínio antes tinha isso também nos corredores. Aí agora você tem que descer até o térreo para deixar. Então no começo, óbvio, né, todo mundo reclamando. Gente, isso foi genial. Por quê? Porque faz você cuidar mais do seu lixo separado. Você tem que pegar o teu lixinho Descer ali Vai lá. tomar e mais descer no cuidado com ele, elevador, né? né? Você vai É. tomar mais cuidado para separar. Aí lá você tem que separar num reciclável e no orgânico. Então você tem que no mínimo ter 2 sacos Sim. e você separa, né? É uma aula. Então cria um pertencimento, é pertencimento, empatia, porque você fala, pô, o lixo é meu É meu e seu. é também, meu e é. seu lixo é meu, né? E é isso. Vou fazer uma última pergunta aqui, rapidinho. Lá no Shimano Fest, o que mais não é desperdiça, né? O que mais gera? É papel, é plástico, o lixo orgânico? O que gera mais? É que todo Existe material mais tem volume. o seu peso, né? O seu volume. Então, por exemplo, você tem uma movimentação muito grande de resíduos na montagem da estrutura. É lógico que a gente tem uma pegada de cada ano que passa a gente reduzir esses materiais, né? Então, você vai ter muita madeira, por exemplo. Sim, retalho de tecido. Pedaço de Isso. carpete. Que são das montagens do stand. Sim. Então, esse seria o maior volume pela estrutura mesmo, né? Pela estrutura do Shimano Fest. E aí entra os demais. Então, a parte lá das comidinhas, você vai ter as latinhas, você vai ter algumas embalagens, enfim. O mais importante de tudo isso, mais do que volume, é exatamente a separação. É que cada um que vai desde a construção, né, que tenha o seu stand, que está circulando, tenha a responsabilidade, né? E isso é previsto em lei, né? O que eu consumo, o que eu gero, é responsabilidade minha destinar de forma ambientalmente correta. É que a gente não é autuado como outros países, né? Que se fosse, Sim. a gente tava perdido. Então, cabe, se conseguir cada stand, né? Cada lojista fazer essa separação, prestar só um pouquinho atenção, a gente consegue reaproveitar melhor todos esses Sim, materiais, claro. tanto de montagem, desmontagem e da própria evento Do evento em si, funcionando. né? Então é isso, quem vai lá já, poxa, tá assistindo o podcast aqui, pega, meu, latinha no lugar Já vai com né? essa consciência, né? Isso. Exercita isso Senão daí não pra... vai tirar foto com o Edu. É pra vida toda. E não combina com ciclista, né? Não, nem Imagina um um cara pouco. jogando lá o sachêzinho no meio do Que mato, né? Ou É, deixando sim, um pneu pra trás. não. Parece que Claro. não combina Não muito combina, com essa não galera. combina. Exatamente. É isso aí. Poxa, obrigado pela visita de vocês. O Obrigada papo foi a você. bem legal Bem mesmo. legal. Dava pra ficar mais uma hora Ah, aqui, dava, né? dava. Aposto que vai Com ter certeza. muito Tem assunto. cartão de memória que aguente. Então, fica o convite para vocês voltarem, né? Mesmo Conte com a que gente. fora do Shimano Fest. É isso aí. Obrigado. Muito obrigada, obrigada a Obrigado, vocês. Foi um gente. prazer, Mari. Valeu, pessoal. Vou só lembrar que Shimano Fest, de quinta a domingo, do dia 15 ao 18. Acertei. É isso, né? Quinta e sexta para o pessoal do setor, sábado e domingo para a família toda, para quem Pra quiser. gente fazer aquela Entrada farra de gratuita. costume, né? Isso. Família, cachorro também, tá Todo, liberado. Todo mundo. Entrada gratuita, leva 1 quilo de alimento para Bom, ajudar. verdade. E tem que se inscrever, né? Tem que se cadastrar, né? Melhor dizendo. Isso. Pra não ter que fazer No isso lá na site. porta, perder tempo, já entra Assim, com no calma, aplicativo. né? E dá uma olhada no que precisa fazer pra No chegar lá e entrar. Já coloca na agenda. De agosto. 15 a 18 de agosto. E vai visitar a gente, tanto lá nas oficinas, né? Quanto no O auditório de quanto ao diversidade. auditório, Legal, obrigado. Estão todos Obrigada. convidados. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Edu. Valeu. Próximo a gente faz pedalando. Então agora vamos descer e pegar a bike trail, ver se você lembra das manobras. Né? Vamos embora.